Olá, pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje para corrigir a nossa quinta lista de atividades e é uma atividade de revisão. Ela veio trazendo questões das outras listas, né, que a gente trabalhou até o momento, da lista 1, 2, 3 e 4, certo? Então, a gente fez uma fusão de tudo para revisar um pouco os conteúdos. Então, vamos lá, vamos corrigir. Sobre o processo de industrialização, assinale o correto. Sobre o processo de industrialização, nós estamos falando sobre a industrialização no território brasileiro, principalmente, tá? Então, sobre esse processo, né, a gente vai assinalar aqui a alternativa correta. Vamos fazer a leitura. Mesmo acontecendo em períodos históricos diferentes, a industrialização ocorreu da mesma forma em todos os países? Sempre que a gente tem perguntas para a gente descobrir qual é a verdadeira, ou então descobrir a falsa, a gente tem que ir por exclusão, para a gente tentar achar o que está certo ou o que está errado. Então, a gente vai achar o que está certo ou errado nas questões. A coisa que nós encontramos, né, errado aqui nessa primeira questão é: ocorreu da mesma forma. O processo de industrialização, ele não ocorreu da mesma forma em todas as partes do planeta, tá? Ele começa no século XVIII na Inglaterra, ele vem chegar com maior força para nós aqui, por exemplo, a partir do século XX, tá? Então, esse processo de industrialização, ele ocorreu de formas diferentes e distintas em cada lugar. Então, letra B. A industrialização do tipo clássica corroborou para profundas transformações no espaço geográfico europeu dos séculos XVIII e XIX. Parece que veio esses termos só para complicar um pouco a cabeça da gente, né? Industrialização clássica. Quando falamos clássico, nós estamos falando do princípio, da primeira, tá? Essa industrialização que começou primeira. Então, ela é a industrialização clássica. E essa industrialização que começou lá na Inglaterra, ela trouxe, sim, profundas transformações no espaço geográfico europeu. Nós tínhamos uma população que morava basicamente no campo, que vivia do sistema feudal, e agora nós temos uma população que migra, né, para as cidades, provocando pelo êxodo, né, e essas populações agora estão fazendo um processo de urbanização, de crescimento dessas cidades, transformando radicalmente a imagem desses centros urbanos. Nós temos as instalações das indústrias, então há uma transformação radical nesse período. Então, a nossa alternativa aqui é a letra B. Aí a gente já deixou, já descobri qual que é a verdadeira, não preciso mais ficar aqui procurando quem não é, quem é e quem não é. 2. Quais são os principais fatores que determinam a localização das indústrias? Quais são os fatores que determinam que uma indústria se instale em um determinado lugar? O que leva as indústrias a escolherem o lugar onde elas vão se instalar? Existem vários fatores, tá? Nós temos vários fatores aqui. Presença imediata de matérias-primas, certo? Se eu tenho matéria-prima próxima, eu já vou diminuir meus custos de buscar essa matéria-prima. Então, esse é um dos fatores. Disponibilidade de mão de obra abundante e barata. Se eu tenho mão de obra próximo, também já estou diminuindo custos com esse empregado, de locomoção, de ida e vinda desse empregado. Incentivos fiscais oferecidos pelo governo local. Esse incentivo que a gente falou em outros momentos, é aquele incentivo que o governo local, ele oferece para que as indústrias venham se instalar na sua região, porque uma indústria instalada na nossa região, ela vai proporcionar crescimento dessa região, vai proporcionar empregos, vai ejetar dinheiro nessa economia, tá? Rede de transporte que seja prática e eficiente. Uma rede de transporte que permita a locomoção de funcionários quanto do produto industrializado para que esse produto chegue ao mercado consumidor. Mercado consumidor amplo e acessível. Se eu tenho um mercado consumidor próximo, como, por exemplo, empresas, indústrias que vão
produzir roupa, calçado, alimentos, são produtos que têm que estar muito próximo do mercado consumidor, para que esse produto esteja girando. Então, esse é um dos fatores locacionais para esse tipo de indústria. Então, o fator locacional, galerinha, ele também vai de acordo com o tipo de indústria e com as necessidades dessas indústrias. Fontes de energia, né? Eu quero uma indústria no meu município, mas a sua capacidade de gerar energia comporta essa indústria? Tem que comportar, né? Senão vai começar a ter vários picos de energia, o negócio não vai dar certo. Presença de indústrias complementares. O que é indústria complementar? Eu tenho uma indústria têxtil, eu tenho uma indústria que produz roupa, ou calçado, ou cosméticos. Eu preciso ter próximo essa indústria que complemente esse processo produtivo. Por exemplo, o cosmético, ele vai produzir o cosmético, mas ele precisa da embalagem. Então, essas indústrias complementares, elas têm que estar próximas. Quase sempre a gente vê os polos industriais e as indústrias muito próximas uma das outras, de acordo com as atividades que elas exercem. E por último aqui, alguns tipos de indústrias, elas necessitam ter proximidade com centros de pesquisa, como universidades, por exemplo, tá? Para apoiar as pesquisas, apoiar o processo produtivo dessas indústrias. Beleza? Então, os fatores locacionais vão depender de cada tipo de indústria, ok? E os principais fatores locacionais são esses que a gente listou aqui. Olha só o que eu trouxe para vocês aqui de resumo. Né? Fatores locacionais: matéria-prima, mão de obra, capital, mercado, infraestrutura, comunicação, transporte, terreno e energia. 3. A industrialização ampliou a divisão do trabalho dentro da unidade de produção, a fábrica, e no interior da sociedade de cada país. Ao mesmo tempo, estabeleceu a divisão internacional do trabalho entre os países industriais e as regiões fornecedoras de produtos agrícolas e minerais. Assinale a alternativa que não expressa uma característica da divisão internacional do trabalho. O que é a DIT? Né? A divisão internacional do trabalho. Em outros momentos, a gente estudou e falou sobre a DIT, e a DIT é uma divisão, é como se nós dividíssemos as tarefas para cada país do mundo. Né? Cada país, cada região, ela tem um papel para que a economia mundial gire, que ela aconteça. E os países industrializados, que têm tecnologia, eles acabam precisando da matéria-prima que o país, vamos assim dizer, subdesenvolvido, tem a oferecer. Porque esse país subdesenvolvido, muitas vezes, não tem tecnologia para desenvolver a indústria. Então, ele tem capacidade de fornecer a matéria-prima. Então, ele fornece a matéria-prima. Então, acaba que havendo uma divisão internacional desse trabalho, mesmo que ela não tenha sido intencional, que ela não aconteça em uma conferência, que ela não aconteça de uma forma, olha, fulano vai fazer isso, ciclano aquilo e aquilo outro. Não, ela aconteceu e foi se aprimorando ao longo da história, tá? E veio se fortalecendo, mostrando também um pouco da questão da desigualdade, né? Em que nós temos os países com tecnologias e os que não possuem tecnologia, então fornecem a matéria-prima, o produto bruto. Vamos descobrir a que não se expressa aqui, que não fala sobre características da DIT. Letra A. Lembrando que nós vamos excluindo as questões, até a gente encontrar a que a gente precisa. Letra A. Os países desenvolvidos exportam produtos tecnológicos e os países subdesenvolvidos exportam matéria-prima. Claramente uma das características da DIT. B. A formação da DIT está relacionada principalmente aos eventos ligados ao colonialismo? Sim, o período do colonialismo foi marcante para esse processo da DIT, tá? Dessa divisão do trabalho entre os colonizadores e a colônia. A colônia fornecendo matéria-prima e os colonizadores, não é, fornecendo o produto manufaturado. C. Conferências internacionais são anualmente realizadas para se definir qual tipo de produto cada país produzirá no contexto do comércio internacional?
como a gente falou, a DIT ela acontece quase que instintivamente, vamos assim dizer, de uma forma bem simplista. Ela não é imposta, ela não é feita através de conferências, através de acordos. Ela começou no processo de colonização e veio acontecendo. Tá? Então, não existem conferências. Então, a minha alternativa que não caracteriza a DIT é a letra C. Não existem conferências, não existe acordo. O Brasil vai produzir isso, a Colômbia vai produzir aquilo, os Estados Unidos aquilo. Não, certo? Isso foi acontecendo. Bora para a próxima? Agora a gente vai falar na próxima questão sobre regionalização do espaço mundial, tá? O que é regionalizar? Regionalizar é dividir de acordo com critérios específicos. Eu quero dividir uma região. Então, eu vou estabelecer quais os critérios eu tenho para dividir essa região. Quero dividir de acordo com características físicas, econômicas, naturais, sociais, culturais. Então, vai depender de uma série de critérios. Aqui, por exemplo, a gente tem exemplo, ó, elementos naturais e aqui elementos políticos, tá? Então, ao longo dos anos, né, dos séculos, o mundo ele recebeu diversas classificações, diversas formas de dividir. A divisão mais conhecida que nós temos é a divisão dos continentes, que é o continente americano, o continente asiático, o continente europeu, africano, a Oceania. Mas, ao longo dos anos, nós tivemos outros tipos de regionalização. No período, vamos dizer assim, na década aqui de 1960 até 1989, 1990, nós tivemos o mundo dividido em primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Esse período, ele exemplifica o período da Guerra Fria, em que, olha só, a 4 está perguntando para a gente assim, ó, toda essa explicação que eu falei é para a gente responder a questão 4. Como o mundo era regionalizado sob o contexto da Guerra Fria? Tá? Ele era regionalizado em primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Sendo que o primeiro mundo são os países capitalistas desenvolvidos ou ricos. Os países do segundo mundo eram os países socialistas. Só que esses países socialistas, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não existe mais. Então, essa classificação aqui, ela não é mais usual. Aquele mapa que a gente viu posteriormente, né, ele não exemplifica mais o mundo atual, a divisão do mundo atual. Quinta questão. Tá acabando, galera. Vamos que vamos. Só um segundinho. Pronto. A globalização constitui o estágio máximo de internacionalização, a amplificação em sistema mundo, de todos os lugares e de todos os indivíduos, logicamente que em graus diferentes. Os graus diferentes citados no texto referem-se. Então, aqui a gente está falando da globalização e do alcance dessa globalização, né? A globalização é um processo de internacionalizar, de tornar tudo de todos, quase que isso, né? É como se tivesse essa ligação entre todas as partes do mundo. Então, o que esse texto está se referindo? Vamos lá. Letra A. As diferenças entre os níveis de ajustamento na política internacional a uma ordem de homogeneização cultural. A globalização, ela não vem trazer homogeneização. Homogeneizar é tornar tudo padronizado. Não é essa. Isso não exemplifica a globalização, tá? A globalização é uma conexão entre todas as partes do mundo, uma conexão de culturas, de hábitos. A gente percebe isso muito no território brasileiro. Quando nós vemos, principalmente em São Paulo, muitas comunidades japonesas, árabes, né, comunidades de outras partes do mundo convivendo entre si. Então, não é uma homogeneização.
Ok? Deixa eu só me situar aqui. B. A resistência dos movimentos anti-globalização frente aos avanços do sistema capitalista em escala mundial. Nós não estamos falando em momento nenhum sobre alguém que está contra o processo de globalização, anti-globalização. Pelo contrário, nós estamos falando sobre esse estágio máximo, né, de internacionalização, de amplificação desse sistema mundo. Então, não é nada contra. C. A forma desigual de difusão e alcance do processo de globalização econômica e política. Olha só. No texto citado, quando o autor utiliza-se da expressão graus diferentes, ele faz referência à forma desigual com que a globalização atinge as diferentes partes do mundo. Nós estamos falando do texto de Milton Santos, quando ele fala da globalização perversa. Né? A globalização ela tem dois lados, ela tem um lado positivo e o lado que não é. E a globalização ela acaba amplificando essas desigualdades, certo? Então, a nossa alternativa é aqui, a letra C. Ok? 6. Explique com suas palavras o conceito de divisão internacional do trabalho. Então, é suas palavras. Mas eu vou te dar uma dicasinha do que você pode colocar aqui, ó. Divisão internacional do trabalho é o conceito utilizado para descrever a forma pela qual se dão os diferentes processos de produção nos países e áreas econômicas. Então, é o nome que nós damos aos processos de divisão do trabalho que se dá, né, através das atividades econômicas em cada canto do mundo. E cada território possui uma forma específica de produção e desenvolvimento, criando divisões e hierarquia entre os diferentes países. Esse contexto cria uma separação entre os países desenvolvidos, que compõem os centros econômicos, e os países subdesenvolvidos ou periféricos. Tá? Então, com base na DIT, cada país desempenha, basicamente, você pode colocar isso aqui, ó. Vou colocar destacado aqui pra gente. Olha só. Com base na DIT, cada país desempenha um papel específico, possui uma especialização, o que o torna mais ou menos dependente economicamente no cenário global. Basicamente é o que nós temos aqui, ó. Vocês podem resumir aqui. Ok? Então, a divisão internacional do trabalho é um conceito utilizado para descrever a forma pela qual se dão os diferentes processos de produção. Tá? E com base na DIT, a gente sabe qual o papel de cada país. Certinho? Parece complicado, mas se você resumir tudo ali, repetir, ler bastante aí na sua cabeça, você vai conseguir captar a mensagem. O atual estágio avançado da globalização faz o mundo ser visto como uma aldeia. Lembra do videozinho? Aliás, eu estou devendo para vocês, vou postar lá para vocês no grupo, o vídeo da aldeia global. Por que isso acontece? Por que a gente percebe que é como se a gente vivesse numa aldeia? A aldeia não é um lugar pequeno? Lembra aí da aldeia indígena. Não é um território pequeno, onde geralmente as aldeias são em círculo, não é? Onde há esse círculo, esse processo cíclico ali de convivência entre os indivíduos, entre a distribuição de tarefas. Então, o mundo é como se ele fosse essa aldeia global, em que nós nos comunicamos, em que as informações são trocadas. Então, nada fica isolado no mundo hoje, tudo se comunica, tudo se conversa. E isso nos traz esse conceito de aldeia global. Olha só. O avanço realizado nos sistemas de comunicação e transporte, responsável pelo avanço e consolidação da globalização, propiciou uma integração que acontece de tal forma que tornou comum a expressão aldeia global. O termo aldeia faz referência a algo pequeno, como eu disse, né? Onde todas as coisas estão próximas umas às outras, o que remete à ideia de que a integração mundial no meio técnico e informacional
tornou o planeta metaforicamente menor. O planeta ficou menor? Não, mas as distâncias são menores. As distâncias, tanto espaciais, né, da distância, por exemplo, no tempo do descobrimento do Brasil, eram 3 meses de viagem de navio, hoje são algumas horas. Então, o percurso, ele diminuiu. Então, esse processo das tecnologias, da informação, da comunicação, dos meios de transporte, eles tornaram tudo muito pequeno, certo? E isso é que nos remete a essa ideia de aldeia global. Descreva os 3 tipos de indústria. Agora a gente falando sobre industrialização. Quais são os 3 tipos de indústria existentes com base nos tipos de mercadoria nelas produzidos? Dentro de tudo que nós estudamos, os 3 tipos de indústria que nós temos são, né, podemos dizer que existem 3 principais tipos de indústrias classificadas com base nos tipos de mercadorias que elas produzem, tá? Havendo, porém, inúmeras outras formas de divisão da indústria, tá? Existem outros tipos além, mas os 3 tipos básicos é a indústria de base, que é aquela indústria que produz para a indústria, tá? É a indústria que eu falo de base, que sustenta. Depois nós temos a indústria de bens duráveis, que são bens que demoram a perecer, como um carro, né? Uma casa, por exemplo, né? E a indústria de bens não duráveis, é o salgadinho, é a roupa, são os eletrônicos que nós temos hoje, né? Quase que são nem duráveis, né? Eles quase que se classificam aqui, ok? Então, os tipos de indústria, os 3 tipos básicos de indústria, tá? Não se esquece, existem outros tipos, mas os básicos é a indústria de base, a indústria de bens não duráveis e duráveis. Como era a relação das metrópoles e colônias durante a primeira fase da DIT? Qual que era a relação da metrópole, do grande centro, com a sua colônia? A gente pode resumir isso em pouquíssimas palavras. É uma relação de exploração, né? Em que a metrópole, que tem a tecnologia, que tinha a manufatura, ela pega a matéria-prima aqui, produz e vende. E usa ainda por cima da mão de obra escrava. Ela não pagava nada por aquele produto que ela pegava aqui. Então, era um total estado de exploração. Mas vamos ver aqui o que o nosso comentarista, né, das atividades trouxe para nós. Nas metrópoles, era desenvolvida a manufatura e o comércio a partir de atividades de trabalhadores livres e independentes. Então, lá na metrópole, o trabalhador era livre, era independente, ele ganhava pelo seu trabalho. Já nas colônias, eram desenvolvidas atividades de exploração e extração da matéria-prima, usando o quê? Trabalho escravo, tá? A partir do século XVIII, dá-se início ao processo de industrialização na Europa, cresce a proporção de trabalhadores assalariados com o objetivo de preenchimento dos postos de trabalho nas fábricas. Enquanto nas colônias, mantém-se o trabalho de mão de obra escravizada, voltada para a produção de bens primários, sobretudo agrícolas, destinado ao mercado externo. Ok? Ah, professora, mas está muito grande. Então, vamos resumir. Aqui. Ok? Então, galerinha, é o que nós tínhamos para hoje, são essas atividades. Não esquece de deixar o nome de vocês no comentário dos vídeos, tá? E fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa. Beijo. Tchau, tchau.